mensagem da palavra de Deus com o seguinte tema: promessas finais. Aleluia, glórias a Deus. Toda honra, toda glória e todo louvor seja dada a esse Deus que a seu tempo Ele cumpre todas as suas promessas em nossas vidas, e até a última promessa Ele nos dá pelo poder do nome de Jesus. Vamos ministrar nessa tarde com o seguinte tema de mensagem, que é promessas finais. E nós vamos ler aqui em Marcos capítulo 10, do versículo 23 ao versículo 31, que diz assim a palavra do Senhor. E então Jesus, olhando ao redor dos seus discípulos, Ele disse assim: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riqueza. E os seus discípulos se admiraram dessas suas palavras, mas Jesus, tornando a falar, e disse-lhe: filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino dos céus. E é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus. E eles se admiraram ainda mais, dizendo entre si: quem poderá, pois, salvar-se? Jesus, porém, olhando para eles, disse: para os homens é impossível, mas para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. E Pedro começou a dizer: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. E Jesus respondeu e disse-lhe: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmão ou irmãs, ou pai ou mãe, ou mulher ou filhos, ou campos, por amor de mim ou do evangelho, que não receba 100 vezes tanto já neste tempo, em casa, em irmãos, em irmãs, em filhos e em campos, com perseguição, e no século futuro a vida eterna. Porém muitos primeiros serão os derradeiros, e muitos derradeiros serão os primeiros. Mensagem da palavra de Deus com o seguinte tema: promessas finais. Eu não sei o que Deus te prometeu, eu não sei o que Ele te falou, mas eu só sei te dizer uma coisa: se foi Deus mesmo que prometeu, Ele vai cumprir, porque Deus, a sua palavra não volta vazia, e o que Ele fala, Ele cumpre a seu tempo. Todas as vezes em que eu olho para a Bíblia Sagrada e vejo Deus prometendo para os seus servos e profetas aquilo ao qual tão prometido, Deus cumpriu todas as suas promessas. Na minha vida e na tua vida não é diferente. Neste presente século, aonde vemos tantas coisas acontecerem de uma tal maneira que nós olhamos, até parece ser impossível, parece que não vai nem acontecer, porque a idade chega, os anos se vão, as horas se passam, e até agora você não tem visto nada. Mas eu só sei de uma coisa: que neste deserto que você está atravessando, aquele que prometeu todas as coisas, Ele cumprirá tudinho, porque Deus vai até o fim com a sua palavra. Ele cumprirá até suas promessas finais, e você vai ver o cumprimento da palavra de Deus. Aleluia, glórias a Deus. Aquele que promete, Ele é fiel e apto para cumprir.
Se Satanás, quando os filhos das trevas vai lá buscar ele nos terreiros de Umbanda e nesses centros miseráveis que só vem para desgraçar a vida e finge dar alguma coisa, ele dá com uma mão e tira com a outra, o nosso Deus, ele é diferente. Quando Deus promete, ele dá com uma mão, dá com uma outra e ainda nos carrega em seu braço. Ele não nos deixa sozinho e o nosso Deus, ele é fiel. Aquilo que ele promete, ele cumpre. O que você deixou para servir a Deus, com certeza Deus vai te recompensar, com certeza Deus vai te dar todas as promessas e logo, logo no futuro Ele vos dará a vida eterna. Eu entendo que quando Deus nos chama para a sua casa e para a sua obra, Ele nos enche de promessa. Ele usa os seus servos, seus profetas, para nos conduzir à terra prometida e a vida de promessa nesta vida. A Bíblia relata que Jesus Cristo, mostrando que seria impossível um rico herdar o reino dos céus. Por que seria impossível? Porque ele estaria agarrado muito à riqueza. Eu não tiro totalmente diferente o pobre. O pobre também vai ser impossível de herdar o reino dos céus, porque ele fica agarrado com aquilo que é mínimo que ele tem. A Bíblia diz que nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas. Nós não podemos estar agarrados com as coisas desta vida. Nós devemos estar com a nossa vida totalmente em Deus. Porque nós sabemos que aquilo que nós temos vai ficar para trás. Lá nos céus, carne e sangue não herda o reino dos céus. Lá nos céus, os bens materiais não irão para lá, ficará tudo aí. E eu digo para você, é perseverança, perseverar até o fim. Ninguém pode se salvar a si próprio, porque é impossível. Mas Deus pode dar a solução de salvação para todos nós. Ele entregou o seu Filho Jesus para morrer por nós naquela cruz. E eu digo para vocês, promessas finais, até a última promessa que Deus te prometeu, Ele vai cumprir. Tentinho por tentinho, e depois te levará para a glória. Quando eu olho para minha avó e olho para alguns anciões que estão dentro da casa do Senhor, eles estão e já chegaram à sua idade bem avançada. E o salmista falou dizendo que o que passa de 80 anos é enfado e canseira. Mas aqueles que têm promessa de Deus, ainda que esteja cansado, ainda que seja muito enfadonho esta vida, ele continua nas promessas do Senhor. Ele sabe, ela sabe que tem promessas finais para receber, e nessas promessas Deus vai cumprir antes de partir desta vida para outra. Mas só tem esta confiança quem está com Deus verdadeiro. Quem está com Deus falso nunca vai ter essa confiança e nunca vai receber as promessas finais. Vai perecer logo logo. Vai perecer logo logo. Jesus Cristo falou: todos de igual modo, se não se arrependeres, perecerão. Muitos que caminharam até junto comigo e de repente abandonaram a fé cristã e não quiseram mais nada com Deus, descer à sepultura. E a Bíblia diz assim: se hoje tu ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureçai os vossos corações. A intenção de Deus maior é nos dar os bens materiais, sim, mas bem maior do que isso, o que Ele quer para todos nós é a nossa alma salva. É a nossa alma que está em jogo. Nós temos uma alma dentro de nós, e esta alma, se nós não cuidarmos, perecerá no inferno. A Bíblia diz que aquele que destrói o templo de Deus, Deus o destruirá. Não está dizendo o templo, aquele lugar, as quatro paredes, aonde ali você adora ao Senhor. Está dizendo a sua vida, o seu corpo. Porque o seu corpo é o templo do Deus vivo. Aonde nós devemos decidir a quem nós vamos servir. A Deus ou a Satanás? Ir para os céus ou ir para o inferno? É você quem decide.
Nós estamos fazendo a nossa parte. Eu vou falar um negócio aqui. Se nós já recebemos os conhecimentos de Deus, se nós já sabemos quem é Deus, estamos no caminho com Ele, porque Ele nos prepara e nos leva logo para a glória, porque essa vida é muito enfadonha, essa vida é de muita tristeza, de muita tribulação, porque Ele não nos leva logo, é porque nós temos uma missão a cumprir para Ele nesta vida, e nesta missão nós deveremos cumprir tudo aquilo que Ele colocou em nossos corações, que é ganhar almas e depois partir para os céus. Ninguém vai ficar à toa nesta vida. Ninguém vai ficar à toa sobre a face da terra. E nem vai ficar igual Satanás. Como assim, irmão? Da onde tu vens, Satanás? De passear e rodear pela terra. Eu já sei, miserável, tu não gosta de fazer nada, porque os meus servos estão ocupados na minha obra. Aleluia, glórias a Deus. O único desocupado é o cão. Para se ocupar em alguma coisa, ele tem que ficar olhando a tua vida e a minha vida. Ele tem que ficar como um leão bramando a quem possa tragar. Ele tem que ficar andando por aí destruindo lares, destruindo família. Mas Jesus Cristo veio para desfazer toda a obra de Satanás. E eu digo para você, se tu não dá prejuízo para o diabo vai te dar um prejuízo. É um ou outro. Mas que é isso, irmão? Que mistério é esse? Vai ser revelado. Se Deus prometermos, se Ele nos prometeu, o Deus que fez o céu e a terra, e nos prometeu promessas finais, é para que nós venhamos a continuar na peleja, é para que nós venhamos a continuar lutando espiritualmente, sem desistir, é perseverar até o fim, até o fim. Agora eu digo para você uma coisa, se tu não dá prejuízo para o diabo vai te dar um prejuízo. Porque ele fica buscando a quem possa tragar. Mas como assim, irmão? Como assim? É ganhando almas, cantando para o Senhor, pregando o Evangelho, sendo diferente, não amando este mundo e nem o presente século, mas se preparando para subir para os céus. Aleluia, glórias a Deus. Aqui está Jesus Cristo, o Filho de Deus, falando que é impossível um rico entrar no reino dos céus, falando que seria impossível, por mais que ele tivesse promessas finais de Deus, mas ele amava mais o presente século, amava mais essa vida. E a pergunta, Jesus Cristo chegou para ele e perguntou: tu conhece os mandamentos? Ele falou: conheço de cós salteados, Jesus. Conheço até os 10. Tu conhece mesmo? Mas tu é salvo? Tu é salvo? Eu sou, Jesus. Quem te falou isso? Porque você está agarrado na riqueza. Porque você está agarrado a esta vida. Você está agarrado aos teus familiares. Você está agarrado ao que tu tem, mas não está adorando a Deus de coração. Como se aprova, Jesus? É fácil. Conhece os mandamentos? Conheço. Os 10. Quais são os 2 primeiros? Amar a Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Já vi que tu conhece. Falta-lhe uma coisa, rico. O quê? Reparte o que tu tem. Ele entristeceu, porque ele estava agarrado ao que ele tinha. Ele podia até dar a metade do que ele tinha e seguir Jesus Cristo, continuar perseverando. Mas Jesus Cristo conhecia o coração dele, sabia ao que ele estava apegado, e ele tão somente se retirou na hora. E Jesus Cristo começou a relatar dizendo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha
do que um rico entrar no reino dos céus. Isso aqui é no modo geral, tanto rico como pobre, crente, não crente. Se não tiver verdadeiramente amando a Deus acima de todas as coisas, vai ficar aí. Vai ficar aí. Porque aquele que é crente mesmo, fiel, ele passa na luta e na prova, mas não larga o seu Senhor por nada. Mas aqui ficou a pergunta de um que disse assim: e eles se admiraram ainda, mas dizendo entre si: quem poderá, pois, salvar-se? E aqui está a pergunta central, para que você possa ter a resposta imediata. Quem poderá, pois, salvar-se? Temos promessas finais de Deus, e até chegar lá, enquanto elas não se cumprir, nós vamos ficar nessa vida, e só vamos sair desta vida para outra quando a cumprir. Quando você ouvir aí que o Gelson está no jardim da saudade, não para visitar, mas para ser visitado, é porque já acabou as promessas. Chegou a hora de ir para a glória, ir para o descanso. Mas continuando, aqui diz assim: quem poderá, pois, salvar-se? Agora eu te pergunto nessa tarde: você é salvo? Não, não estou te perguntando de qual igreja você é. Eu estou te perguntando se você é salvo. Não, eu não te perguntei se você é da Assembleia. Eu estou te perguntando se você é salvo. Eu não te perguntei se você é da Universal. Eu estou te perguntando se você é salvo. Porque quando Jesus Cristo vir, Ele não vai vir buscando, opa, vamos lá na denominação. Não, Ele vai vir buscando os seus, aqueles que perseveraram até o fim, aqueles que não estavam agarrados à placa, mas estavam agarrados a Jesus Cristo, observando a palavra para poder ir para os céus. Não estou te perguntando se você é da Batista. Eu não estou te perguntando se você é da Shekinah. Eu não estou te perguntando se você é da Quadrangular. Eu não estou te perguntando se você é da tua placa. Eu estou te perguntando se você é salvo. Você é salvo, então vai morar no céu. Mas agora, aos homens isso é impossível, mas para Deus é possível. Para Deus é possível. Uma certa vez, estava numa igreja, naquela igreja quase mataram a irmã. E daqui a pouquinho levantou um itinerante e começou a falar: não, nós temos que defender a nossa igreja. Aí eu olhando, e ele tá, nós temos que defender a nossa igreja. Em outras palavras, nós temos que defender a nossa placa. Está falando uma coisa, defender a igreja é defender aquela alma, é não deixar ela se perder, é não deixar ela ir para o mundo. Você é salvo, então larga a placa e arranque as almas que estão na mão de Satanás. Aleluia, glórias a Deus. Aqui está uma pergunta: quem pode, pois, salvar-se? Aquele que perseverar até o fim. A resposta é essa. Mas perseverar em Deus. Agora, você tem que ter um local para você congregar, né? Tá ali, você é da igreja tal ou igreja tal. E aí vai indo. Você tem que estar ali congregando, adorando a Deus, tendo um pastor, porque a Bíblia diz que é o pastor quem vai vos apresentar a Deus e dará conta de cada um. E vai ser uma maravilha do céu. E é o último a entrar. Interessante que no céu o pastor é o último a entrar. Se ele não olhou a Bíblia, ele é o último a entrar. Porque primeiramente ele vai estar na porta, dando conta de uma por uma. Vai fulana, vai cicrana, vai Bertana. E cadê a outra? E o anjo vai estar lá com a plaquinha na mão, anotando tudo. Ô pastor, cadê a ovelha? Não, e se desviou. Mas tu não leste que está escrito: se tem 100 e uma se perde, deixa as 99 no aprisco e vai atrás da perdida. E tu não foi por causa de quê? Não, eu tinha os meus auxiliares. Os auxiliares estavam lá, tá certo, até foi. Mas o certo era você que tinha que ter ido. E o pastor que vai até aqueles que são fiel. Eles vão atrás mesmo da ovelha, persevera, bate, grita, ora, faz um monte de coisa e mesmo assim não quer. Aí segue-se o juízo. A parte dele ele fez. Segue-se o juízo. E também não vai ter justificativa. Não vai ter justificativa diante de Deus.
Porque tanto quem ensina errado e quem ouve o ensinamento errado, os dois queimarão no fogo do inferno. Mas dando continuidade, a palavra de Deus está conosco, está em nossas mãos. Só vai para o inferno quem quiser. Mas continuando, diz assim a palavra do Senhor. Jesus, porém, olhando para eles, disse: para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Todas as coisas para Deus são possíveis. Agora, tão somente você tem que observar para saber se ainda está no caminho. Para saber se ainda está no caminho. Porque a nossa vida, o tempo vai andando, o tempo não volta não. Na hora de você pensar que o tempo volta, é só em filme. Esse filme mentiroso. Mas o tempo não volta não, o tempo só dá andamento. Você pode ver que só vai para frente o tempo, ó. Prosseguir e prosseguindo em conhecer o Senhor. É só assim, ó. Só vai andando, não tem mais como voltar atrás. Eis que ficou todas as coisas para trás, e tudo indo para frente, tudo novo. Porque se alguém está em Cristo Jesus, as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Mas aqui está, dentro deste tema de mensagem, que é promessas finais. Só vai permanecer ainda nessa terra aqueles que têm as promessas finais de Deus. Aquilo aos quais que Deus prometeu. Deus te prometeu família, Ele vai te dar. Deus te prometeu uma casa, Ele vai te dar. O que Deus te prometeu, Ele vai te dar. Porque está escrito aqui e nós já vamos entrar lá. E Pedro começou a dizer: eis que tudo deixamos e te seguimos. E Jesus respondeu e disse: em verdade vos digo, que ninguém há que tenha deixado casa ou irmão ou irmãs, ou mãe ou mulher, ou filho ou campos, por amor de mim e do Evangelho. Aqui Jesus Cristo estava relatando que muitos já tinham argumentado a Jesus, que tinham deixado muitas coisas para poder seguir a Jesus Cristo. E aqui está um homem, Pedro, que estava falando diretamente com ele. E Jesus Cristo foi e falou: você deixou? Por causa de mim e do Evangelho? Tem recompensa, galardão nos céus e vida eterna. Quer saber a resposta, Pedro? Quero, Senhor. Então a resposta é essa: quem que não receba com 100 vezes tanto, já neste tempo, neste século, neste ano de 2005, em casa, em irmãos e irmãs, e mães, e filhos e cão, com perseguição, e no século futuro a vida eterna. Mas aqui a palavra expressa está dizendo que nós vamos receber tudo aquilo aos quais Deus prometeu. Até as promessas finais nós vamos receber. Mas é com perseguição, com luta, com dificuldade, com calúnia, com muitas coisas que você nem menos imagina. E as pessoas pensam que o Evangelho é fácil. Irmãos, já são bastante tempo dentro da casa do Senhor. Eu já vi tanta coisa e ainda continuo, que já me deixou de boca aberta, cabelo em pé, olhando assim: meu Deus. E se eu fosse olhar para aquela ocasião, daquelas circunstâncias, tinha até me desviado. Só que eu olho para Deus. A minha confiança é em Deus. A minha confiança é em Jesus Cristo. Eu não posso olhar para as coisas dessa vida que são perecíveis. Perece, acaba. Agora a vida com Deus não acaba, é eterna. É morar na eternidade do lado de Deus. Agora nós estamos sempre aqui apresentando a esse Deus, o Deus de Israel. O seu nome é o Eu Sou. O seu Filho é Jesus Cristo. O seu auxiliar que está trabalhando aqui na terra é o Espírito Santo. E aqueles que nos guardam é os anjos guardiões, o nosso guarda-costa, o anjo da guarda. Está nos guardando todo dia. Salmo 34, versículo 7. Aqueles que temem a Deus são guardados por esse anjo. Mas é temer a Deus, né? Hoje está temendo e amanhã está na pouca vergonha da vida. Escutando músicas que não agradam a Deus. Vendo as coisas que não é agradável aos olhos. É sendo diferente. Não amando esta vida, mas se preparando para subir.
Ou você acha que você vai viver eternamente? Você não vai, não. Só vai viver eternamente quem estiver com Jesus Cristo. Porque Ele morre nessa vida e descansa para depois despertar para ir para a eternidade. E é uma maravilha dos céus. Por isso a Bíblia tem resposta para tudo e para todos. Tem promessas finais? Se preocupe não. Deus vai cumprir tintim por tintinho. Tintim por tintim. A Bíblia diz que Deus chegou para Davi e lhe prometeu que o seu filho ia ser o substituto para o trono, para reinar em Israel. A Bíblia diz que Abraão, a sua esposa, não podia ter filho, a Sara. Deus lhe prometeu, falou que ela ia ter. Ele passou à frente de Deus, fez coisas que não era para fazer, mas mesmo assim Deus falou: tu se arrepende. Ele se arrependeu. E o que aconteceu? Deus prometeu aquilo que Ele falou que ia fazer. Sara teve filho. E aquilo os quais Deus nos prometeu, Ele vai cumprir. Ele vai cumprir, porque Ele não é filho do homem. O homem promete, não cumpre, mas Deus não. Deus nem que seja abrir caminho onde não tem caminho, Ele vai abrir, mas o que Ele falou que vai te dar, Ele vai te dar. Observando a Bíblia Sagrada, todos aqueles que tinham promessas de Deus, Deus prometia e cumpria todas as suas promessas. Olhando para a Bíblia, Deus chega para Joel e manda ele profetizar as promessas finais dos últimos tempos. O derramamento do Espírito sobre toda a carne. E aqueles homens receberam porque creram em Deus. O segredo é você crer. A fé é convicção das coisas que não vêm, mas sabe que vai acontecer. É isso. Mas sabe o que acontece? Você crê tanto na criatura e se esquece de crer no Criador. Você crê na criatura que você vê, mas não crê no Criador que você não vê. Porque fica impossível. Você não está vendo? Aí fica impossível. Mas tudo é possível para o que crê em Deus. Se você crê, a sua alma será salva e vai morar no céu. Mas é difícil, irmão. Estão me chamando de doido, de fanático, de maluco. Falaram que eu tenho que procurar um psiquiatra. Quando falar isso pra você, eu falo: doido é você, porque eu sou santo. Mas por causa de quê? Porque eu sei para onde eu vou. Tu não sabe para onde vai, por isso que tu é doido. Eu sei que vou para o céu, agora você não. Sem saber, você está indo para o abismo. E se queres ir para os céus, aceita Jesus Cristo. Aleluia, glórias a Deus. As pessoas, elas observam as coisas e só creem naquilo que elas veem. Quando vem a perseguição da vida, aqueles que estão na igreja, se não estiver firme na palavra, até se afasta. Porque diz a palavra do Senhor, concernente às sementes, cada uma caiu em um lugar. Aquela que caiu em boa terra cresceu e deu frutos e mais frutos. Assim acontece com a vida dos seres humanos, que falam que creem em Deus, mas quando vem a perseguição da vida, a primeira coisa que faz, ó Deus, dá baixa na carteira, fecha as contas, estão indo embora e abandona o Senhor. E não é isso que Deus quer. Não é isso. Porque aquele que prometeu promessas finais para todos nós é que nós venhamos a morar na eternidade do lado dele. É estar eternamente do lado de Deus. Agora, o caminho trilhado pelo homem é um caminho de escolha, aonde ou ir para os céus ou ir para o inferno. Não devemos ocultar essas coisas. Quem está com Cristo é céus. Quem não está com Jesus, está com o capeta e vai para o inferno. Ou um ou outro. Não, eu não sirvo nenhum e não sirvo nem outro. Tu que pensa que não. Se tu não está com Jesus, tu está com o diabo. Se tu não está com o diabo, tu está com Jesus. Se tu não vai para o céu, tu vai para o inferno. É um ou outro. É vida de escolha. E aí, o que você diz com isso? Não, mas eu não sou evangélico, mas eu sou uma pessoa boa.
vai para o inferno se não aceitar Jesus. Porque a Bíblia diz lá no livro de Salmos, o salmista olhou e expressou em palavra e deixou ainda escrito ainda: eis que eu vejo Satanás à direita do ímpio. Isso está escrito. E mais à frente no livro de Salmo também diz assim, dizendo que o sábio olha para cima, para se desviar do inferno que está embaixo. A palavra de Deus tem inúmeras palavras dizendo sobre os céus e sobre o inferno. Tu tens promessas finais? Elas só vão se cumprir se você perseverar até o fim. É perseverar até o fim. Procurar uma igreja mais próxima da tua casa. Não olhar para os escândalos da vida, mas olhar para aquele que é autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo de Nazaré, que entregou sua vida por nós. Quem morreu por nós foi Jesus Cristo, não foi os seres humanos. Foi Jesus Cristo que deu a vida para nos dar a vida eterna e para que nós venhamos a morar nos céus. Eu não troco a minha salvação por nada. Por mim pode se desviar quem quiser, por mim pode escandalizar quem estou nem aí. Não estou nem aí. Eu olho para Deus, eu olho para Jesus, eu sinto quando o Espírito toca, o Espírito Santo, e eu sei que o anjo guardião está do meu lado, com a espada de fogo guardando a minha vida. Quer ter a vida guardada? Quer ter um segurança melhor do que esse? Um anjo do teu lado? Aquele que você não vê, mas sabe que ele está aí? Ou você quer Satanás à tua direita? Como diz no livro sagrado da palavra de Deus. Ou um outro. Se você não quer um segurança, você quer um outro que é falso, que fala que guarda, mas não guarda nada. O único que guarda é Deus, o único que dá a vida é Deus, o único que nos traz promessas e até promessas finais é Deus, que enquanto Deus não cumprir tudo, ele vai ficar nesta vida ainda. O profeta estava tão desesperado, o profeta Elias, porque Jezabel estava ameaçando todo mundo, principalmente ameaçando ele, que ele ia morrer. Ele correu, foi para essa caverna, estava lá e pedindo para Deus tirar a vida dele. Eu traduzindo para esse presente século, digo assim: Deus, uma suposição, para que uma ilustração, quer dizer, Deus olhando para o profeta: tu nem fez nada para mim, meu filho, tu já quer morrer? A obra foi por que você quer, mas não adianta, não vai morrer não. Anjo, traz o alimento aí. Deu o alimento aí, se alimentou? Tá bom, agora levanta e anda, porque a jornada é muito longe. O descanso não é nesta vida, o descanso é na eternidade. Não existe descanso aqui. Não existe. O descanso que nós dormimos é aquele de sono, dormiu, acordou no outro dia. Esse é o descanso natural. Mas o descanso espiritual da alma, só Deus pode dar. Só Deus pode dar. E como que eu faço, irmão? Procura uma igreja mais próxima da tua casa. Mais próxima. Que esteja lhe ensinando que Jesus Cristo cura, salva, liberta, batiza com o Espírito Santo e leva para os céus. Que Jesus Cristo é o Senhor e que nenhum outro nome é dado entre os homens aos quais devemos ser salvos, a não ser o nome de Jesus. Que Jesus Cristo andou nessa terra, caminhou, fez a sua parte, cumpriu a sua missão e retornou para a eternidade. É esse Jesus Cristo que quer dar a solução e que quer dar descanso para nossas almas. A tua alma terá descanso quando tiver Jesus Cristo. Aceite a Jesus Cristo enquanto é tempo. Aceite. Há um lugar melhor para você entender. Ao outro lado da vida, sabe como você pode entender? É você passar uma semana no cemitério. Leva lanche para lá. Você vai lá fazer um piquenique lá no cemitério. Você vai lá, monta aquela cabana lá, como é que é o nome? Aquela casinha lá que faz de final de semana para passar o seu lazer. Vá lá e faça um piquenique no cemitério. Mas que isso, irmão? Isso é loucura. Loucura não. Isso é realidade, para você entender que existe o outro lado da vida, que nesta vida é passageiro. Nós só estamos aqui de passagem para cumprir uma missão para Deus e depois retornar para a eternidade. O próprio Deus chegou para
Jó, e perguntou assim para ele: Jó, onde tu estava quando eu fiz todas as coisas, hein? Onde tu estava? Aonde tu estava? Tu que está me ouvindo nessa hora, quando Deus fez todas as coisas. Aonde eu estava? Eu sei que eu nasci da minha mãe. Quer dizer, minha mãe me criou. Tive pai, 10 irmãos. Mas aonde eu estava quando Deus fez todas as coisas? Só Deus sabe. A nossa existência como ser humano só existimos porque Deus permite. Nem o diabo permite a nossa existência. Quem permite é Deus. Porque por Ele já tinha tirado nossas vidas há muito tempo. Mas por Deus nos conduz ainda a viver nesta vida para cumprir uma missão para Ele. Porque o diabo veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus Cristo veio para dar vida, e vida com abundância. Persevere até o fim. Não largue o Senhor. Mas eu me escandalizei. Problema de quem está escandalizando. A salvação é individual. Cada um dará conta de si a Deus. Tu não sabe disso? Está lá em Eclesiastes. Eclesiastes. Ande por onde tu quiser andar. E siga para onde você quiser seguir. Mas saiba que por todas essas coisas Deus te trará juízo. Ou você acha que o teu computador barato aí registra tudo, e você acha que lá no céu não está registrando? Não. E abre-se o livro, e abriu outros livros, e cada um foi julgado segundo o que está escrito naqueles livros. Tu tem promessas finais também. Deus te prometeu, Ele vai cumprir. Deus vai cumprir porque Ele é fiel. Ele não é que nem os homens que prometem uma coisa e daqui a pouco Ele está fazendo outra. Deus não. Tu pode ser até infiel, mas se tu pedir perdão a Deus, se levantar e continuar no caminho, Ele vai prometer até a última promessa dele que Ele prometeu em sua vida. Agora, se você quiser ser infiel a Deus, ainda abandonar Ele, ir para o mundo e viver a tua própria vida, Hebreus 9, 27. Aos homens está ordenado morrerem uma vez só, e viram depois disso o juízo. Mas tem gente que pergunta assim: mas irmão, fala muito dessas coisas, fala em morte, fala em inferno. Mas tem que falar em coisa boa. Isso é coisa boa, falar nisso, porque a nossa vida é de partida mesmo. Ninguém vai viver aí eternamente. É para que nós venhamos a compreender e a entender que a nossa vida é passageira. O cabelo vai ficando branco, começa a aparecer uns pincelados do lado, e depois partir para a eternidade. Está escrito na Bíblia. Deus vai te dar a vida que Ele falou que vai te dar. Deus permitirá que tu vive nesta vida, mas tem que entender, não pode virar as costas para Deus. Todas as vezes em que o povo virava as costas para Deus, Deus não podia mais cumprir as suas promessas. Assim, olhando inúmeras passagens na Bíblia, quantas e quantas vezes o povo se rebeliava contra Deus, fazia estátua de escultura, começava a idolatrar demônios, começava a idolatrar imagem, começava a virar feiticeiro, começava a fazer um monte de coisas que desagradavam a Deus. E no livro de Apocalipse diz: os que vão ficar de fora, aqueles que não vão entrar no reino de Deus. Jesus Cristo está aqui relatando também, dizendo a mesma coisa, que é impossível o rico entrar no reino dos céus. Sabe por causa de quê? Que o coração dele está na riqueza. Uma certa vez, passando na televisão, um fato que aconteceu lá nos Estados Unidos da América, de um homem bilionário que deixou bastante riqueza. Só que ele deixou um testamento escrito dizendo que quando ele morresse, o carro que ele mais gostava, que era o carro mais caro, era para ser enterrado junto com ele. E naquele testamento escrito, assim cumpriram. Agora eu não sei para quê, irmão, se é para andar de carro lá no inferno ou lá no céu. Lá no céu não precisa, porque lá é carruagem de fogo, é para lá e para cá. No inferno também muito menos, porque lá não é parque de diversão, não tem lá de jeito nenhum. Que Jesus Cristo falou que lá é gritos e ranger de dente, é tormenta total. Agora para quê? Fez aquilo à toa. Os homens cumpriram porque estavam no testamento.
E a família ali impressionou, porque o morto pediu. Mas Jesus Cristo falou: deixa os mortos enterrar seus mortos, e os vivos continuem fazendo a obra, porque aqueles que têm promessa final vai até envelhecer, até cumprir todas as promessas. Aleluia, glórias a Deus. Os primeiros serão os últimos serão os primeiros. Por isso devemos perseverar até o fim. Se não estão falando mais do inferno, e só falam só do céu, nessa rádio você vai ouvir do céu e do inferno. Vai ouvir de Jesus e vai ouvir também de Satanás. Quem é o nosso inimigo? Nosso inimigo é ele. Quando o evangelho vem para envergonhar ele. Não vem para envergonhar o homem. Só que às vezes o homem acaba rodando também, porque o cão está pongado nele. Então o evangelho vem para envergonhar Satanás que está no homem. Aí o homem passa a ser uma pessoa íntegra, liberta, e também pregando o evangelho e dando testemunho. Aleluia, glórias a Deus. Por isso, persevere até o fim. Cuide da tua alma, porque a tua alma está em jogo. A tua alma não se alimenta de sangue de galinha preta, nem de sangue de galinha azul. A tua alma se alimenta. O próprio Jesus testificou e falou para o diabo. Quando o diabo falou: faça que essas pedras se transformem em pão. E Jesus Cristo falou: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. É a palavra de Deus. É essa que alimenta a alma. Se você procura uma outra coisa para alimentar a sua alma, você está enganado. Só que para que o alimento seja completo, você tem que ter a palavra e o espírito. Porque a letra mata, mas o espírito vivifica. Os dois tem que acompanhar junto. E como é que eu faço, irmão? Começa a deixar tudo aquilo que vai te desagradando a Deus, e comece a agradar ao Deus que fez o céu e a terra. E você vai ver até os capirotos saindo fora daí, ó, do teu lar, do teu comércio, da tua rua, de tudo quanto é lugar que você nem menos imagina. Eles vão arrumar as malas e sair fora, e Deus vai fazer a habitação aí. Salmos 22, versículo 3. Vai habitar aí no seu lar, habitar entre os louvores, habitar na habitação espiritual. E Deus só habita nesses ambientes. Você repara uma coisa: a pessoa, quando coloca música mundana, vem um montão de ímpio para escutar. Aí a pessoa coloca música evangélica, os ímpios, ó, sai fora, nem fica. Por causa de que isso? Discernimento espiritual. Quando a luz vem, as trevas se afastam. Quando a luz vem, as trevas se afastam. Por isso nós devemos trovejar a palavra da verdade. Por isso nós devemos falar aquilo que está escrito. Não podemos priorizar a palavra de Deus, porque a escritura não pode ser anulada. Jesus Cristo falou acerca disso. Aí fica alguns: não, nem tudo que está escrito você pode falar. Vai lá falar para as rádios mundanas lá, tirar aquelas músicas palavrudas de lá. Vai lá, manda eles tirar aquelas músicas. Tem música, irmão, que é tão imoral. Até nas televisões agora de hoje em dia a imoralidade está tão grande que ninguém vai lá falar: não, isso não pode acontecer. O pessoal ainda acha engraçado. Olha que gracinha. Tem alguns crentes falando: que gracinha, engraçado. Está repreendido em nome de Jesus. Aí nós vemos para cá trazer uma palavra de vida. Eles falam: não, toma cuidado, nem tudo que está escrito pode falar. Nós não estamos desandando a conduta de ninguém. Nós estamos mostrando o relatório da palavra de Deus, que o relato é: se tu tiver com Jesus Cristo, tu vai para os céus. Se não tiver, tu vai queimar no fogo do inferno, vai estar lá nos quintos dos calabouços infernais. Deus quer te dar vida e quer te levar para as mansões celestiais. Aleluia, glórias a Deus. Deixe de ser advogado do inimigo e passa a ser ministro do Altíssimo, para ministrar e mostrar a luz do Evangelho, mostrar aquilo que liberta, porque o mundo já está imoral. O mundo é pouca vergonha, já anda para todos os lados. Ele já não tem mais senso de nada, como diz o pessoal, senso do ridículo. Já não tem mais nada. É tantas músicas palavruda mundana que eles acham agora legal.
é os filhos cantando palavrões, é mães, é pais, tudo perdendo o senso social. Mas Deus vai levantar profetas e profetiza para restaurar o lado social através da espiritualidade. O único meio de restaurar o lado social dos habitantes da terra é quando o lado espiritual volta de novo, é quando o lado espiritual retorna. Se não for por esse lado, não adianta inventar campanha daqui, campanha de lá, que os homens do mundo aí fazem. Campanha para a paz. O único que dá paz é Jesus Cristo. O único que modifica o pensamento, a língua e o coração do homem é Deus. É Deus. Mas ninguém. Por mais que você conduza um homem para poder ensinar palavras, se não for a palavra de Deus, com o Espírito Santo, este homem nunca vai ter a sua mente, o seu coração e o seu linguajar mudado. Porque é Deus quem modifica, é Deus quem transforma através de Jesus Cristo. Você já viu quando a pessoa vem para o Evangelho? Deus muda tudo, muda tudo, muda tudo. Agora, por causa de que algumas mudanças não andam acontecendo em nosso meio? Falta de ministração do Evangelho, falta da palavra da justiça, que é a palavra que liberta. Uma certa vez um pregador falou, e é verdade: o louvor afasta o mal, afasta, mas a única coisa que corta o mal é a palavra de Deus. O louvor afasta, mas a palavra de Deus corta todo o mal. Satanás não aguenta ouvir a palavra de Deus. Ele até dá uma de pregador, mas a palavra verdadeira, ministrada com o Espírito Santo, ele não aguenta. Ele dá uma de pregador e chega: Jesus, está escrito. E Jesus fala: está escrito também, cão. E só maneja a palavra da verdade quem tem o Espírito Santo de Deus. Tu está fora, para pregador tu não serve. Ele deu a primeira tentativa como pregador, na segunda também deu e não deu certo. Aí viu que não tinha chamado mesmo, que não dava para ministrar mesmo para Jesus. Aí veio a oferta final dizendo: tudo isso eu te darei, se prostrado me adorares. Jesus olhou assim, irmão. Creio que Jesus, não está escrito não, mas ele deve ter dado uma gargalhada e falado assim: cão, tu quer dar o que não é teu? Tu é miserável mesmo, como é que tu quer dar o que é teu? Porque tudo isso aqui pertence a meu Pai. Então é o seguinte: arreda-te daqui, Satanás, porque o Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. É aí que devemos ter o discernimento para entender a palavra do Senhor, porque senão o inimigo pode nos iludir. O inimigo pode querer tampar os nossos lábios, dizendo: não pode falar isso, não pode falar aquilo. A palavra de Deus tem que ser trovejada. Aleluia, glórias a Deus, glórias ao Senhor. Procure a cada dia observar os mandamentos da palavra de Deus, e você vai ver que você não pertence a este mundo mais. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há, porque aquele que ama o mundo pode se constituir inimigo de Deus. O profeta Tiago falou acerca disso. E não os peça que os tira do mundo, Jesus Cristo falou assim, mas que os livre do mal, porque do mundo eu não sou, assim como vós também não sois. Nós só vivemos nesta vida para Deus cumprir as promessas finais dele em nossas vidas e depois nos retornar para os céus, para que nós venhamos aí para o descanso e depois a trompeta soar e todos nós subir para a glória. Isso se cumprirá. Isso se cumprirá e Jesus Cristo já está voltando aí. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele que o mais ele fará. Essas são as palavras sinceras que Deus colocou em nosso coração, e que Deus possa falar mais forte contigo hoje e até a consumação dos séculos.